Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a Ucrânia destruiu vários centros de comando russo e agrupamentos de tropas de ontem para hoje, inclusive 2 grandes agrupamentos em Melitopol. Alguns jornais estão usando fotos antigas desse ataque em Melitopol, mas a foto está errada, é uma foto antiga, mas o ataque aconteceu de fato, a informação procede. Houve um ataque em Kremina em que provavelmente os ucranianos usaram um míssil Torka-U, que é um míssil que já tinha esgotado no arsenal ucraniano. Pelo tamanho do ataque, só pode ter sido esse míssil. Isso está levando a alguns questionamentos. Será que os ucranianos conseguiram produzir novos mísseis desse tipo? Ou é algum outro tipo de míssil que eles estão usando agora, né? Levantaram a possibilidade de ser o JDAM também, né? E a televisão russa mostrou uma tentativa falha de contra-ataque ucraniano em Bakhmut. Não dá para saber, não dá para ver se o tanque é ucraniano mesmo ou se é russo, né? Mas de qualquer forma mostra o risco que seria essa tentativa de contra-ataque ucraniano ali em Bakhmut. O ideal seria realmente os ucranianos manterem suas reservas para a contraofensiva depois da Estação da Lama, né? Ficar tentando manter Bakhmut pode ser mais complicado no final das contas. A estátua do MiG-17 de um aviãozinho que tem lá em Bakhmut foi destruída, provavelmente pelos próprios ucranianos, para evitar o uso dela como propaganda pelos russos, né? Ou seja, isso seria mais uma indicação de que os ucranianos estão de fato saindo de Bakhmut. Não quer dizer que eles vão sair imediatamente, eles estão no processo de fazer essa retirada. Tem tropa nova chegando lá neste momento, tem até vídeo do pessoal falando, coisa e tal. Bom, os russos criaram alguns vídeos falsos que chegam a ser engraçados, né? Um russo finge que está sendo atacado por gases tóxicos e coisa e tal, por guerra química e coisa e tal, mas dá para ver claramente que ele está fingindo. E surgiram algumas informações de que o personagem é atendido por aquele avião que saiu de Moscou anteontem e foi até Nuremberg, na Alemanha, né? Um avião hospital, né? Um avião de emergência médica. Não teria sido o Rusdolgin, como a gente falou ontem, mas teria sido o Patrushev. É outro amigo russo do Putin, né? Outro amigo ali do círculo íntimo do Putin, mas muito mais importante, o Patrushev é o líder do Conselho de Segurança russo, alguém muito alto lá no Kremlin. Será que foi ele que foi o envenenado que foi levado para a Alemanha anteontem? E por que a Alemanha aceitou esse tipo de coisa, né? Porque afinal tem uma série de embargos ali entre Alemanha e Rússia. Será que está rolando alguma negociação que a gente não está sabendo aí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Putinha, Xixi e vários outros ditadores, Éder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, agora há pouco, na madrugada de hoje, dia 6, né, esse Tu-22M, que é um bombardeio estratégico russo, fez um pouso de emergência num aeroporto civil lá em São Petersburgo, ou seja, teve que fechar o aeroporto, parar todos os voos civis para ele poder pousar no aeroporto por uma emergência. Segundo ele diz aqui, a emergência foi de condições de clima, né, ventos e enfim. Mas é pouco provável que condições climáticas fizessem um avião militar como esse ter que pousar, né? Aviões militares são muito mais resistentes que os aviões civis que tem por aí. Uma tempestade que fizesse um avião militar ter que pousar, já teria pousado os voos civis muito antes disso, né? O que eles estão imaginando é que provavelmente foi alguma falha mecânica no avião. Isso pode ser justamente já um efeito das sanções, né? A Rússia está cada vez com mais dificuldade de repor peças de aviões e equipamentos deles. Isso vale não apenas para os aviões civis, mas também para os militares, né? Outra coisa que aconteceu dessa vez ontem à noite foi uma grande explosão e um incêndio numa planta de produção de coque, né? Coque é uma forma modificada de carvão que é muito usada em siderurgia e coisa e tal. Você faz um processamento do carvão, transforma ele em coque e daí isso é usado para metalurgia, né?
e parece que essa planta química também lidava com gás. Então houve uma grande explosão, tá vendo? Muita fumaça e coisa e tal. Novamente, os russos estão dizendo que foi um acidente. Essa planta fica em Moscou, Vidnoye, que é um subúrbio de Moscou, né? E aparentemente foi isso, né? Mas, curiosamente, nesse mesmo tempo, logo depois disso ter acontecido, um grande comboio VIP lá do Kremlin saiu do Kremlin em direção a um destino desconhecido, o que é algo pouco usual, né? Pode ser que o Putin tenha ficado com medo aí da explosão na fábrica de química lá e estava fugindo para algum lugar, né? Bom, essa noite teve um monte de centros de comando e controle e agrupamentos de tropa que foram atingidos pelos ucranianos. Esse aqui, ó, foi em Volnovanha. Volnovanha, tá, a destruição bem grande aqui desse lugar, que era usado como centro de comando para os russos. Volnovanha é essa cidade aqui, é uma cidade bastante importante, inclusive próxima a Vuhledar. E vocês sabem, como a gente tem mencionado, os russos estão planejando retomar o ataque a Vuhledar. Então, muito provavelmente, esse ataque teve por objetivo atingir alguma estrutura temporária russa lá naquela região, né? Isso aqui foi uma outra grande explosão em Yazinovata, que é próximo de Donetsk, né? Então, Donetsk está aqui, Yazinovata é essa cidade aqui ocupada temporariamente também. Provavelmente, vocês estão sabendo, a gente tem falado nos últimos dias, os russos têm feito alguns ataques visando Avdiivka aqui, né? E é possível que Yazinovata seja a cidade que tenha a base dos russos, dessas operações russas. Os ucranianos decidiram dar uma limpada lá na região, né? Teve aqui também esse grande incêndio aqui na margem esquerda de Kherson. Então, mais alguma coisa que foi atingida pelos ucranianos ali, né? E saiu essa notícia aqui, ó. O Ivan Fedorov, que é o prefeito da cidade de Melitopol, informou que morreram centenas de soldados russos em 2 explosões em bases russas em Melitopol. Quando eu vi essa notícia aqui, eu falei, não, isso está errado, né? Porque aqui está a data de 6 de março de 2023, mas essa imagem aqui, eu lembro dela, essa imagem aqui, eu fiz um vídeo sobre ela aqui, ó. Isso aqui foi justamente os ucranianos atingiram acampamentos russos em Melitopol. Isso foi no início de dezembro, se não me engano, dia 10 ou 11 de dezembro do ano passado. De fato, houve uma grande quantidade de russos mortos ali. Só que, procurando mais, de fato, houve um pronunciamento do prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, o prefeito ucraniano de Melitopol, né? Evidentemente, nesse momento, Melitopol está ocupada pelos russos, o prefeito não está mais lá, mas ele fez essa declaração dizendo que 2 grandes bases russas foram atingidas lá em Melitopol de ontem para hoje. Então teve isso, mas a gente não tem imagem desse ataque que teve de ontem para hoje lá. Talvez por isso o jornal pegou essa imagem mais antiga aqui e botou, mas então essa não é a imagem do que aconteceu de ontem para hoje, mas de fato houve um ataque ucraniano em Melitopol de ontem para hoje. 2 bases russas foram atingidas ali na região, né? Bom, e essa imagem aqui está causando alguma polêmica, né? Isso aqui são as consequências de um ataque Torka-U em posições russas lá em Kreminá, né? Então Kreminá está mais aqui para o norte. É essa cidade aqui. A gente sabe que já está havendo muita briga pelos ucranianos aqui para tentar tomar Kreminá. E aparentemente, segundo diz aqui, isso aqui foi um ataque com esse míssil Torka-U. Esses mísseis Torka-U são mísseis com grande capacidade de explosão, né? E os ucranianos tinham muito poucos deles no início dessa guerra, né? E usaram todos até maio. Então consta que desde maio os ucranianos não têm mais mísseis do tipo Torka-U para usar. Então ficou essa questão, peraí, se houve esse dano, isso aqui é na área que está ocupada pelos russos, lá em Kreminá. Como é que os ucranianos fizeram isso, né? Então tem algumas possibilidades aí. Tem alguns dizendo que, na verdade, isso daí foi um míssil russo. Os russos erraram o local de bombardeio e atingiram Kreminá. É possível que seja isso? Pode ser, né? Mas não é uma coisa muito provável isso, né?
Pode ser que os ucranianos voltaram a fabricar esse míssil? Também é possível. Os ucranianos têm uma indústria militar muito forte. É possível que eles tenham retomado alguma linha de produção desse míssil Torka-U e tenham lançado esse míssil aí contra Kriminá. É outra possibilidade também. Tem gente falando na possibilidade de ser um míssil russo que estava sendo enviado para a Ucrânia, mas que teria sido derrubado pelas forças ucranianas e acabou caindo em Kriminá. Outra possibilidade, né? E tem uma quarta possibilidade que seria os ucranianos teriam usado um JDAM, né? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que aqui no caso foi mesmo um míssil Torka-U, se foi ucraniano ou se foi russo, não dá para saber. Mas por quê? Porque esse míssil é um míssil com muita capacidade, muita quantidade de explosivo, mas é um míssil que não tem muita precisão, e de fato você vê que não dá para ver exatamente o que foi visado nisso daqui, né? Será que haviam tropas russas nesses prédios? Não dá para saber muito bem qual foi o objetivo desse míssil. Isso faria bastante sentido com o Torka-U, porque o Torka-U é um míssil que tem baixa precisão mesmo, né? Enfim, não sabemos qual é o segredo disso daí. No total, ontem os ucranianos atingiram 3 concentrações de pessoal russo, equipamentos, 2 posições antimísseis, né? E 2 estações de guerra eletrônica russo, ou seja, bastante coisa ali mesmo, né? Agora, tem uma outra imagem que está circulando também, que seria o primeiro uso do JDAM, da bomba JDAM, em posições russas, tá? Eu desconfio desse vídeo. Vou tocar aqui para vocês para a gente ver junto. Olha só, uma explosão realmente muito grande. Ele dá uma distância considerável, porque o som demora um tempo até chegar, né? Agora, não dá para saber se realmente foi um JDAM isso, ou se foi algum outro tipo de munição, ou se foi uma detonação controlada. Eles fazem às vezes esse tipo de coisa, né? Quando você, por exemplo, tira minas de um campo e coisa e tal, aquelas minas você não tem mais como usar aquilo, você bota tudo num lugar e explode aquilo ali para não causar dano a ninguém, né? Então tem várias interpretações disso daqui. Eu acho pouco provável que seja o JDAM. Mas só para vocês saberem, está circulando a possibilidade de ser um JDAM, dos ucranianos estarem começando a usar o JDAM lá na Ucrânia, né? Um outro ponto que o pessoal levanta é que isso daqui, esse patch que o cara está usando aqui, é da região de Sumy. Então não faria sentido usar contra tropas russas, né? Sumy está mais aqui para o alto. Foi uma região que até foi ocupada pelos russos no início da guerra. Os ucranianos tiraram, então não tem tropas russas aqui, a menos que os ucranianos fizessem um ataque JDAM no território russo, pouco provável isso acontecer. Enfim, não sabemos qual é desse vídeo aqui. Por hora fica só a suspeita de que podem estar começando a usar o JDAM nessa guerra, né? E aqui, bom, da linha de frente, de novo, não tem nenhuma grande mudança, isso é esperado, como eu expliquei para vocês, a gente está no período da lama lá na Ucrânia, as temperaturas já estão esquentando, então a neve do inverno está derretendo, e aí os campos ficam todos imprestáveis, então muito difícil ter algum avanço significativo, né? Agora, cabe mostrar esse vídeo aqui, né, que foi mostrado pela televisão russa, dizendo que era um contra-ataque falho ucraniano lá em Bakhmut, né? Bakhmut é o único lugar que ainda está quente на линии de frente. Vou tocar aqui para vocês verem. Так, разведчики, артиллеристы провожают отступающие силы противника. Это иллюстрация формулировки «оперативное окружение». Колонна противника, которая пытается покинуть Артемовск, под огнем. Выходить из города формирования режима теперь могут только малыми группами и ночью. Сейчас противник бросил все силы на сохранение коридора из Артемовска, хотя артиллерия постоянно наносит удары по силам противника, который использует этот узкий. Mostra alguns blindados aqui, realmente apanhando, né? Vários deles destruídos aqui.
mas dá para notar que esses blindados não têm marca nenhuma e são blindados soviéticos, ou seja, coisa que pode ser tanto ucraniana quanto russa. Então não dá para ter certeza que isso daqui de fato foi um contra-ataque ucraniano. O próprio Defimon fala aqui. É difícil dizer quem são esses tanques aqui, né? Mas ele diz que acha que são tanques ucranianos, e isso é exatamente o que ele temia, que o general Sirskis, né, que é um general ucraniano, e lembra, a gente já explicou essa questão, o exército ucraniano ele melhorou muito em termos de estratégia, de comando de 2014 para cá, então realmente ele está vários passos à frente dos russos nesse sentido, mas isso não quer dizer que todo o exército ucraniano tenha se modernizado, é impossível fazer isso em 8 anos apenas, então, ou 9 anos, né, de 2014 para cá, 9 anos. De qualquer forma, você ainda tem algumas decisões tomadas erradas, e o Defimon temia justamente que esse general, que ainda tem um jeitão meio soviético ainda de lutar, acabasse tentando segurar Bakhmut, fazer contraofensiva e segurar Bakhmut, né? Pode ser que seja isso, pode ser que isso aqui seja, na verdade, uma tentativa de avanço russo e que os ucranianos que pararam, pode ser também. Tem a imagem aqui de onde é que seria isso. Isso teria acontecido aqui próximo de Berivka, né? Berivka, vocês sabem, foi tomada pelos russos há coisa de uma semana atrás, mas essa imagem pode ser de antes deles serem tomados, né? Não tem nenhuma garantia de que essa imagem seria atual, né? Enfim, não dá para saber exatamente o que está acontecendo aqui, mas o fato é que o importante disso daqui é a visão de que, para os ucranianos, chegou um ponto que não vale a pena manter Bakhmut de qualquer forma, né? A gente tem um guarda de fronteira lá em Bakhmut hoje pela manhã, não tem a identificação dele aqui, mas eles estão dizendo que tá tudo bem, que é uma manhã muito bonita e coisa e tal aqui em Bakhmut, estamos sendo bombardeados e coisa e tal, artilharia, morteiro, estão tentando fechar os flancos, mas nós estamos mantendo as posições e vamos continuar defendendo Bakhmut e coisa e tal, né? E nós estamos fazendo todo o possível para os inimigos não entrarem na cidade. Então, ou seja, tem tropas novas, mas é aquilo que eu expliquei para vocês também. É muito possível que os ucranianos tenham mandado tropas para lá, justamente para fazer o apoio à retirada das tropas principais que estão saindo lá de Bakhmut, né? Se é isso, ou se estão realmente reforçando e planejando um contra-ataque mais efetivo por lá, é difícil de dizer no final das contas. Uma informação é que reportaram que a estátua do MiG-17 que tem lá em Bakhmut é uma estátua icônica. Os ucranianos sempre falam que estão lá na cidade mostrando essa estátua. Então, evidentemente, essa estátua acabou ganhando um peso muito grande, seria um troféu muito valioso para os russos. Certamente os russos, como a gente já falou, né, Bakhmut é uma cidade que não é estratégica, mas é lógico, os russos vão usar muito isso para quê? Para relações públicas, para dizer, olha, ganhamos, tomamos a cidade, né? Então, esse avião, essa estátua tão característica, tão clara, né, aí seria realmente um ponto importante para os russos. Para evitar isso, os ucranianos destruíram a estátua. Enfim, isso é o que eu entendo da coisa, tá? Eles não estão dizendo nem que foram os ucranianos que destruíram, mas faz todo o sentido do mundo isso. E os russos iriam querer deixar essa estátua aqui de pé justamente para usar em propaganda, né? Bom, o Michael Kaufman, ele diz aqui que esteve em Bakhmut há pouco tempo atrás, junto com o Rob Lee. Eles são especialistas militares, né? E eles estão falando aqui justamente que, olha só, o objetivo do grupo Wagner, segundo o Prigozhin disse, não era nem tanto tomar Bakhmut, mas destruir os militares ucranianos. E, em um determinado sentido, esse plano funcionou. Como os ucranianos colocaram algumas de suas melhores brigadas para defender a cidade nos meses recentes, embora haja uma fração de mortos muito desfavorável à Rússia, ou seja, para cada ucraniano morto, você tem 7 russos mortos, mas para pensar, esses 7 russos mortos, a maior parte dele são ex-presidiários, que os russos, na verdade, não estão fazendo de questão nenhuma, é guerrilheiro do Wagner, é recém-mobilizado, então são tropas que não são tropas de elite, não são tropas que vão
de fato fazer falta para a Rússia. A Rússia tem uma população enorme, pode repor esse tipo de gente fácil, ao passo que do lado ucraniano, o cara que está morrendo, um que morreu para aqueles 7 russos, é um cara que tem um conhecimento militar, que tem uma boa capacidade. Então, realmente, de certa forma, isso funciona mesmo com essa desvantagem numérica no número de mortos, né? Então, essas perdas em Bakhmut são uma ameaça à capacidade de Kyiv de montar uma contraofensiva estratégica, uma vez que acabe a Estação da Lama lá no final da primavera, né? A guerra não é vencida pela parte que ganha mais território, mas pela parte que destrói as forças armadas do adversário, como diz aqui um tenente Orbatenko, segundo eles estão dizendo aqui, né? Então, e aqui nós estamos usando muito do potencial ofensivo que seria necessário para um avanço da Ucrânia, uma vez que a terra ucraniana seque. Ou seja, isso aqui é a opinião deles, dizendo que eles acham que os ucranianos têm que sair de Bakhmut mesmo, que insistir em manter a cidade não é uma coisa positiva no final das contas, né? Mas como eu disse, me parece que é isso que está acontecendo de qualquer forma. Os ucranianos estão mandando tropas novas aqui para facilitar a retirada das tropas que estão na cidade, né? Segundo algumas pessoas estão dizendo aqui, ó, uma das fontes disse ao Andreu Perpétua que toda a parte leste do rio Bakhmutivka, né, aquele rio que corta Bakhmut, já teria sido abandonada pelos ucranianos, o que faz sentido, a gente viu as pontes sendo destruídas e coisa e tal. E é aquilo que eu falei, né? Para evacuar uma cidade desse tamanho, para retirar um pessoal de uma cidade desse tamanho, vai levar muito tempo. Os ucranianos têm muitas tropas, muito equipamento, eles querem fazer a coisa direito. Então eles estão fazendo isso aí ao longo dos próximos dias. E as tropas novas que chegaram é justamente para manter os russos afastados enquanto essa retirada é realizada, né? Segundo outra conta aqui, está falando que justamente que essa região em verde aqui, né, que é justamente a parte leste lá da cidade, parece que os russos avançaram, mas isso daí, ou seja, é porque os ucranianos retiraram realmente para o lado oeste do rio, e onde tem muita luta neste momento são nessas áreas vermelhas aqui, que são justamente nos flancos, né? Provavelmente os ucranianos tentando segurar os russos aqui, até para permitir a retirada das tropas ucranianas aqui de dentro de Bakhmut, né? É lógico, nunca é uma boa notícia você dizer que vai perder uma cidade como Bakhmut é uma cidade importante, é uma cidade que a propaganda russa vai usar com muita força, muito embora, se você vê o que o Bakhmut representa em termos de estratégia no final das contas, como a gente vem falando, não muda nada ao final das contas, né? Perder Bakhmut não vai fazer diferença nessa guerra. O mais importante é justamente a Ucrânia preservar seus recursos para a contraofensiva que vai vir muito em breve. Bom, aqui vamos aproveitar e fazer a nossa revisão aqui da linha de frente com o DEFMON, mas a verdade que vocês vão ver é que não tem nenhuma grande diferença aqui, justamente porque com o período da lama, né, fica difícil fazer qualquer coisa, né? Aqui em Kriminá teve tentativa russa de avançar para Nevsky, também aqui para a floresta ao sul de Kriminá, chamada Serebryansky Forestry, e também em Bilororivka foram as tentativas russas de avanço, mas nenhuma com sucesso, né? E o ponto seguinte é aqui em Bakhmut, como vocês podem ver, de fato a maior parte da tentativa de avanço russo foi aqui já ao norte da cidade, né? Isso aqui é um ponto que os ucranianos precisam mesmo prestar atenção, porque afinal Sloviansk, Kramatorsk já está logo ali, então é importante conter esse avanço russo aqui ao norte de Bakhmut, né? Sobre a cidade em si, a gente já falou. Segundo o DEFMON, parece que o exército ucraniano consegue segurar as linhas de frente agora, ou seja, os russos não estão conseguindo avançar mais aqui ao norte, mas não está claro se isso é resultado de recursos adicionais ou se é os russos perdendo a capacidade, né? Aqui em Donetsk, os russos tentaram avanço aqui em Kamianka, Vodiane e também Pervomaisk.
Enfim, tentaram avanço em vários locais aqui sem nenhum grande sucesso, né? Ele não chega a falar nem de Vuhledar, nem de Svatov, mas é porque justamente não houve nenhum grande avanço lá, né? Isso é uma coisa positiva, porque lembra, os russos tentaram. Eles fizeram uma grande ofensiva, tentaram tomar Vuhledar, tentaram tomar lá Kupiansk, lá no norte de Svatov, e não conseguiram avançar nada durante o inverno. A essa altura, os russos provavelmente pararam para aguardar aí condições favoráveis, né? Aqui em Kupiansk, tomaram algumas cidadezinhas aqui, nenhum avanço significativo. E aqui em Vuhledar também, nenhum avanço deles, né? O Instituto para Estudo da Guerra também fala sobre o caso de Bakhmut, né? Então ele diz aqui que as forças ucranianas provavelmente estão conduzindo uma retirada tática limitada em Bakhmut, embora ainda seja muito cedo para definir essas intenções ucranianas. Ou seja, o que ele está dizendo? Que está havendo algum recuo ali em Bakhmut? Está. Os ucranianos estão, por exemplo, abandonando a parte leste da cidade? Estão. Agora, será que isso significa que eles vão abandonar toda a cidade ou não? Foi só aquela parte mesmo, né? E, segundo eles, a defesa de Bakhmut continua sendo estrategicamente importante, porque continua consumindo a capacidade russa de equipamento e soldados, desde que as forças ucranianas não atinjam um nível excessivo de perdas, né? É aquilo que a gente mencionou, tem que considerar isso daí, porque embora os russos estejam perdendo muito mais gente que os ucranianos, o pessoal ucraniano que está sendo perdido é muito mais difícil de ser reposto do que os russos. Então talvez tenha chegado realmente o momento de fazer isso, né? Ele conclui aqui que a ofensiva russa para capturar Bakhmut provavelmente vai culminar, seja com as forças russas capturando a cidade ou não. Ou seja, pode ser aquela visão que a gente falou, que a impressão que dá é que os russos perderam capacidade de avançar nos últimos dias, né? Pode ser que eles tenham culminado a força deles, não consigam mais avançar no final, e seria até irônico se a essa altura eles não conseguirem tomar Bakhmut, né? E o ponto aqui é esse, mas mesmo que culminem depois da tomada de Bakhmut, já vão estar bastante degradadas, já vai ser muito difícil os russos conseguirem fazer qualquer outra ofensiva significativa em pouco tempo, né? A iminente culminação, né, da ofensiva russa em Bakhmut e a ofensiva que já culminou em Vuhledar e também lá em Luhansk estão gerando condições bastante robustas para operações contraofensivas ucranianas, né? Ou seja, a visão deles aqui é positiva. Uma vez que seque a lama, a gente deve ter boas surpresas aí. Eu já falei para vocês, eu não acredito que vai ser em março ainda, a minha visão é que vai ser em meados de abril, essa grande ofensiva ucraniana, mas vamos aguardar, né? Aqui a gente vê mais um grupo de soldados russos reclamando que estão sendo mandados para a linha de frente sem equipamentos, que estão sendo usados como bucha de canhão e coisa e tal. Enfim, pedindo apoio para os governadores das províncias lá na Rússia, coisa e tal. Enfim, a gente tem visto uma quantidade grande de russos fazendo esse tipo de apelo na Rússia, né? Não tem nenhuma novidade aí. A gente sabe que as condições são ruins mesmo, não tem alternativa, né? Agora, esse vídeo aqui foi muito engraçado, né? Esse vídeo aqui é na região de Kharkiv, ou seja, imagina-se que lá próximo a Kupiansk, foi publicado pelos russos dizendo que os ucranianos estão usando armas químicas. Esse cara aqui, por exemplo, ele foi atingido por uma arma química. E aí, curiosamente, os colegas dele não sofrem nada, né? É só ele que foi atingido pela arma química. Que arma química é essa, né? Tipicamente, a arma química é gás, então, ou gasosa, né? Aí ele tem um trubufu ali, ele dá uma estribuchada no chão, mas os amigos não tem nada, os caras que estão do lado dele não sofrem também, né? É igual aquele pessoal que fica acusando o motorista do Uber de jogar gás no Uber. Não, gás é gás, ia afetar todas as duas pessoas que estão no Uber, não tem como, né? Enfim, aqui também, como é que pode ter uma arma química que afeta um só, não afeta os outros? O pessoal está aqui falando, né, que olha só, que foi uma arma química jogada por um drone e não sei o que lá. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão falando isso porque armas químicas são proibidas, né? Mas enfim, é encenação russa isso daí.
E por falar em encenação russa também, aqui o Soloviev, que é aquele propagandista russo que aparece muito na televisão russa lá, segundo ele, ele foi visitar tropas russas próximo a Vuhledar. E aí passou por um bombardeio. Vamos ver o vídeo? Deixa eu soltar um pouco. O que estão dizendo é que esse vídeo é encenado, e parece mesmo, porque repara que ele está esperando acontecer alguma coisa já, né? E aí, de repente, você tem um barulho enorme, coisa e tal, e uma fumacinha saindo assim. Então ele está colocando, ele está divulgando esse vídeo, como você está vendo, como é que eu sou fortão, olha lá, eu fui lá corajoso, fui lá em Vuhledar, tomei bomba dos ucranianos e coisa e tal. Eu não acredito, não. Isso aqui está muito mais com pinta de ser algum lugar bem longe da linha de frente, que eles fizeram uma encenação ali, jogaram uma... talvez até tenham feito um explosivo mesmo, ou usaram até só som, porque não dá para ver, as coisas não tremem, né, na imagem, então não dá para ver se realmente foi uma bomba ucraniana isso daí, se foi um míssil ucraniano. O mais provável é ser mais uma encenação do pessoal da TV russa, né? Bom, e uma outra novidade que é interessante, a gente falou sobre isso ontem já, né? Ontem a gente falou com um caso muito curioso de um avião médico que foi até Moscou, pegou alguém e voltou para Nuremberg, na Alemanha. Por que isso é estranho? Isso é estranho por vários motivos, né? É estranho porque existe uma vedação de aviões russos sobre o espaço aéreo da Europa. Foi aberta uma exceção, esse avião saiu, foi até Moscou e voltou para Nuremberg. Que coisa estranha isso, né? E o que eles estão dizendo agora que a Europa abriu esse corredor aéreo para o Patrushev, que é um aliado do Putin muito forte, né? Lembra que ontem a gente tinha a informação pelo Christo Grozev aqui, que seria o Rosdulgin, o amigo do Putin que estaria nessa situação, que precisou ser levado para a Alemanha. E eu até coloquei o ponto de que a Alemanha é conhecida por saber tratar bem questão de envenenamento russo, né? O Navalny, né, que é o grande opositor do Putin lá na Rússia, ele só não morreu porque foi bem tratado. Ele fala isso, inclusive, num documentário, que as pessoas na Alemanha sabiam tratar essas toxinas, esses venenos russos, né? E o Rosdulgin é um cara muito importante, como eu falei, ele é um cara da Letônia que tem várias empresas do Putin em nome dele, é um grande aliado do Putin, mas não é um cara importante na estrutura do governo russo. Ao contrário, se for o Patrushev mesmo, o Patrushev é um cara muito importante na estrutura. Ele é o presidente do Conselho de Segurança russo e é também muito chegado ao Putin, foi da KGB, é da época da KGB. É um cara que muita gente cogitava até como sendo um substituto para o Putin eventualmente, e agora o cara tem uma emergência médica e precisa voar para a Alemanha. Tá estranha essa história, não parece que está acontecendo alguma coisa lá, alguma coisa está acontecendo ali em Moscou. Outra coisa estranha é como é que a Alemanha vai aceitar o Patrushev. O Patrushev está sancionado, né? Houve algum tipo de acordo para aceitar esse tipo de coisa? Pois é, não dá para saber. A minha visão esse pessoal está falando do Patrushev aqui, mas é uma pessoa que eu não conheço. O Christo Grozev, que é quem falou do Rosdulgin, é um cara que é um jornalista búlgaro muito conhecido, um jornalista investigativo. Então, eu estou para dizer para vocês que eu acredito mais na hipótese do Christo Grozev do que nessa nova hipótese que estão levantando aqui. Pode ser que seja o Patrushev? Pode ser, mas seria muito mais complicado. Repara, o Rosdulgin, ele não é russo, né? Então, ele, em tese, como ele é da Letônia, ele poderia entrar na Alemanha. Não estariam sendo quebradas tantas barreiras assim como é o caso, né? Enfim, alguma coisa estranha está acontecendo ali no Kremlin. Muita gente sendo envenenada junto aí, né? Outra coisa curiosa, vocês lembram que os ucranianos recentemente atingiram Tuapse, né? Lá em Krasnodar Rai, aqui no sul aqui da Tuapse, aqui, né? Atingiram uma grande refinaria aqui.
E agora os russos botaram mais um Pantsir S-1 aqui de defesa antiaérea, botaram no porto lá da cidade para evitar ataques, né? Curioso como é que é tão visível esse troço, né? Eu fico imaginando se isso daqui não vira, na verdade, um alvo fácil para os ucranianos no final das contas. Bom, ontem teve um ataque de drones à Ucrânia. De novo, aqueles drones iranianos e coisa e tal, que são os Shahed 136, coisa e tal. Dos 15 drones lançados contra a Ucrânia, 13 foram abatidos e os 2 que caíram não fizeram muita diferença. Repara como é que, de fato, aquela estratégia russa de destruir a rede de energia ucraniana fez água completamente, acabou completamente. Não faz mais nem diferença os ataques de drones que os russos vêm fazendo aqui. Eu nem coloquei no início do vídeo porque não fez diferença nenhuma. Já vão para 3 semanas que não falta luz na Ucrânia em lugar nenhum. Tirando algumas pausas de manutenção normais, não falta luz por conta de ataque russo. Ou seja, meio que falhou a tentativa russa de acabar com a energia, o sistema energético ucraniano, né? E a outra coisa que eu acho que a gente pode também dizer que foi outra estratégia falha dos russos foi com relação a congelar a Europa. Você lembra dessa brincadeira que o pessoal estava falando? Não, porque a Europa vai congelar no inverno e não sei o que lá, que a Rússia tem o poder sobre a Europa e coisa e tal, que sem gás a Europa congela. Pois é, o preço do gás na Europa agora caiu abaixo do valor lá em meados de setembro de 2021. Ou seja, muito antes da guerra, o valor agora está mais baixo que isso. E o inverno já está no final. Ainda é inverno, né? Ainda está frio lá na Europa e coisa e tal, mas já estamos no final do inverno. A partir de agora as temperaturas já começam a subir. Então, meio que essa estratégia russa também não funcionou. Outra estratégia que não funcionou, né? Que bom. E para terminar com mais uma boa notícia, uma jogadora de tênis ucraniana ganhou o WTA, o torneio WTA lá em Atlanta. Ela ganhou de uma jogadora russa e ganhou o torneio. A final foi Rússia e Ucrânia e a jogadora ucraniana ganhou. E muito bacana, né? Ela vai entrar agora no ranking dos top 40. O nome dela é Marta Kostyuk. Muito bacana. Não teve aperto de mão depois da partida. Faz todo sentido, né? Enfim, muito bacana aqui a vitória ucraniana. E no discurso dela, ela ainda mandou um Slava Ukraini, o pessoal todo aplaudiu e coisa e tal. Muito legal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.